Capítulo 23 da Obsessão. No número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão. Quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Ela não ocorre senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos não impõem nenhum constrangimento, eles aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é de alguma sorte um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que recebe, lhe impede de se comunicar com outros espíritos e se substitui àqueles que são evocados. Não se é obsidiado unicamente porque se é enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium a isso está exposto, sobretudo no início, quando lhe falta ainda a experiência necessária. Do mesmo modo que, entre nós, as pessoas mais honestas podem ser vítimas de espertalhões. Pode-se, pois, estar enganado sem estar obsidiado. A obsessão está na tenacidade do espírito do qual não se pode se desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que tem de se haver com um espírito enganador, e este não esconde isso. Não dissimula de modo algum suas más intenções e seu desejo de contrariar. O médium reconhece sem esforço a fraude e, como se mantém alerta, raramente se engana. Esse gênero de obsessão é, pois, simplesmente desagradável e não tem outro inconveniente além do de opor um obstáculo às comunicações que se gostaria de ter com espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Podem-se incluir-se nessa categoria os casos de obsessão física, quer dizer, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude e de compreender a absurdidade do que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estaria-se em erro se cresse que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de julgamento. Os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos, não estão dela isentos. O que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofrem a influência.
dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é a decorrência, o espírito produz aquele que veio a dominar como faria um cego, e pode lhe fazer aceitar as mais bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Bem mais, pode excitá-lo a diligências ridículas, comprometedoras e mesmo perigosas. Compreende-se muito facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se liga a vós não é senão um ser importuno pela sua tenacidade, e do qual se está impaciente para se desembaraçar. Na segunda é toda outra coisa. Para chegar a tais fins é preciso um espírito hábil, astuto e profundamente hipócrita, porque não pode enganar e se fazer aceitar senão com a ajuda de máscara que sabe tomar e de uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras de caridade, humildade e amor a Deus são para ele como credenciais. Mas através de tudo isso, deixa transparecer sinais de inferioridade que é preciso estar fascinado para não perceber. Também receia, acima de tudo, as pessoas que veem claro. É por isso que sua tática quase sempre é a de inspirar ao seu intérprete se distanciar de quem quer que lhe pudesse abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, está certo de ter sempre razão. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, crê sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos o que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo por toda parte onde se encontram, mesmo nas ruas, sobre as portas e os muros. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem, com a qual não tinha nenhuma intenção, e a pedi-la em casamento. Outras vezes sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a sua vontade, que a isso opunha a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença da multidão. Esse homem passava por louco entre seus conhecidos, mas estamos convencidos de que não o estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Dava-se antigamente o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando sua influência ia até a aberração das faculdades. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados para o mal.
ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorar. O segundo motivo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos no sentido vulgar da palavra. Não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Além disso, não haveria demasiados cuidados em combatê-la, porque além dos inconvenientes pessoais que dela podem resultar, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão, em qualquer grau que esteja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e esse constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, disso resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se algumas vezes nela se acha algo de bom, é preciso tomá-lo e rejeitar tudo o que é simplesmente duvidoso. Reconhece-se a obsessão pelos caracteres seguintes. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar, bom grado ou mau grado pela escrita, audição, tipologia e etc., opondo-se a que outros espíritos possam fazê-lo. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Terceiro, crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Quarto, confiança do médium nos elogios que lhe dão os espíritos que se comunicam por ele. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem dar úteis avisos. Sexto, levar a mal a crítica a respeito das comunicações que recebe. Sétimo, necessidade incessante e inoportuna de escrever. 8. Qualquer constrangimento físico dominando a vontade e forçando a agir ou falar a seu mau grado. 9. Ruídos e desordens persistentes ao redor de si e dos quais é a causa ou o objeto. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca? Numa palavra, não está aí uma prova do inconveniente das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e rogamos meditá-la com atenção. Não foram nem os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos não sendo senão as almas dos homens, há pois espíritos desde que há homens, e por conseguinte de todo o tempo exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre toda a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. E na falta dessa faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes, e aqueles que não se ocupam dos espíritos, ou mesmo não creem neles, estão expostos como os outros,
e mesmo mais do que os outros, porque não tem contrapeso. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mau, se traz sempre, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver o inimigo face a face, se pode exprimir-se assim, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz na realidade muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade e que se teriam evitado se houvesse um meio de se esclarecer? Os incrédulos não creem dizer tanta verdade quando dizem de um homem que se desencaminha com obstinação. É seu mau gênio que o impele a perder-se. Assim, o conhecimento do Espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocarem em guarda contra suas sugestões, e aquele que sucumbir não poderá acusar senão a si mesmo. Regra geral: quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não médium, creia ou não creia. A escrita dá o meio de se assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele e de combatê-los se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para não compreendê-lo, outros podem lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos, sem cessar com o nosso desconhecimento. Está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices das quais são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem aí se deixar apanhar. Se temos uma comparação, um homem tem um inimigo secreto que não conhece e que difunde contra ele ocultamente a calúnia e tudo que a mais sombria maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna perder-se, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior perturbar-se. Não pode se defender e sucumbe. Mas um dia esse inimigo secreto lhe escreve e, não obstante sua astúcia, se trai. Eis, pois, seu inimigo descoberto e pode confundi-lo a se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. Algumas vezes é uma vingança que exerce sobre um indivíduo do qual tem algo a se queixar durante esta vida ou em uma outra existência. Frequentemente também não há outra razão do que o desejo de fazer o mal. Como sofre, quer fazer sofrer aos outros. Encontra uma espécie de gozo em atormentá-los, em vexá-los. Além disso, a impaciência que se demonstra o excita, porque tal é o seu objetivo, ao passo que desiste pela paciência. Em se irritando, mostrando despeito, se faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos por vezes atuam com ódio e por inveja do bem.
É por isso que lançam suas vistas malfazejas sobre as mais honestas pessoas. Um deles se agarrou como uma sarna a uma honorável família do nosso conhecimento que não tem de resto a satisfação de tomar por vítima. Interrogado sobre o motivo pelo qual tinha atacado as pessoas honradas antes que a homens maus como ele, respondeu: "Estes não me fazem inveja." Outros são guiados por um sentimento de covardia que os levam a aproveitar-se da fraqueza moral de certos indivíduos que sabem incapazes de lhe resistir. Um desses últimos, que subjugava um moço de inteligência muito limitada, interrogado sobre os motivos da sua escolha, nos respondeu: "Tenho necessidade muito grande de atormentar alguém. Uma pessoa razoável me repeliria. Eu me ligo a um idiota que não me opõe nenhuma virtude." Há espíritos obsessores sem maldade que têm mesmo algo de bom, mas que têm o orgulho do falso saber. Eles têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia. Querem fazer prevalecer sua opinião e procuram, para esse efeito, médiuns bastante crédulos para aceitá-los de olhos fechados, e que fascinam para impedi-los de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos porque os sofismas não lhes custam nada e eles podem dar crédito às utopias mais ridículas. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não têm nenhum escrúpulo em se ornar daqueles diante dos quais nos inclinamos e não recuam mesmo diante do sacrilégio de se dizer em Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por uma linguagem pomposa, mais pretensiosa do que profunda, guarnecida de termos técnicos e ornada com grandes palavras de caridade, de moral, guardar-se-ão de dar o mau conselho, porque sabem que seriam despedidos. Também aqueles dos quais abusam os defendem a todo custo, dizendo: "Vede bem que não dizem nada de mal." Mas a moral não é para eles senão um passaporte, é o menor dos seus cuidados. O que querem, antes de tudo, é dominar e impor suas ideias, por mais insensatas que sejam. Os espíritos sistemáticos são comumente escrevinhadores, por isso procuram os médiuns que escrevem com facilidade e cuidam de que se façam instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre palavrosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos, indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são comedidos em palavras, dizem muitas coisas com poucas palavras. Assim, essa fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Não se pode estar demasiado circunspecto quando se trata de publicar esses escritos. As utopias e as excentricidades que são neles frequentemente abundantes e que chocam o bom senso produziriam uma desagradável impressão nas pessoas noviças, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem contar que são armas das quais seus inimigos se servem para ridicularizá-lo. Entre essas publicações, há as que, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem ser consideradas como imprudentes, intempestivas ou desastradas.
Ocorre muito frequentemente que um médium não pode se comunicar senão com um único espírito que se liga a ele e responde por aqueles que são chamados por seu intermédio. Isso não é sempre uma obsessão, porque pode prender-se a uma falta de flexibilidade do médium e a uma afinidade especial de sua parte por tal ou tal espírito. Não há obsessão propriamente dita, senão quando o espírito impõe e afasta os outros por sua vontade, o que jamais é o gesto de um bom espírito. Geralmente, o espírito que se apodera do médium com o objetivo de dominá-lo não sofre o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas e que são discutidas, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar e frequentemente ele mesmo o comanda. Todo médium que se ofende com a crítica das comunicações que obtém é o eco do espírito que o domina. E esse espírito não pode ser bom desde o momento em que se lhe inspira um pensamento ilógico, ou de se recusar ao exame. O isolamento do médium é sempre uma coisa desagradável para ele, porque não tem nenhum controle para suas comunicações. Não somente deve se esclarecer pelos avisos de terceiros, mas lhe é necessário estudar todos os gêneros de comunicação para compará-las, limitando-se às que obtém por boas que lhe pareçam. Se expõe a iludir-se sobre o seu valor, sem contar que não pode tudo conhecer e que giram quase sempre no mesmo círculo. Os meios de combater a obsessão variam segundo o caráter que ela reveste. O perigo não existe realmente para todo médium bem convencido de ter relações com um espírito mentiroso, como ocorre na obsessão simples. Não é para ele senão uma coisa desagradável. Mas precisamente porque isso lhe é desagradável, é uma razão a mais para o espírito obstinar-se atrás dele para vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem a fazer nesse caso. Primeiro, provar ao espírito que não se é seu iludido e que lhe é impossível nos enganar. Em segundo lugar, cansar-lhe a paciência, em se mostrando mais paciente do que ele, se bem convencido de que perde seu tempo, acabará por se retirar, como fazem os importunos aos quais não se dá ouvidos. Mas isso não basta sempre e pode ser demorado, porque há os que são tenazes e para eles meses e anos não são nada. Por outro lado, o médium deve fazer um apelo fervoroso ao seu bom anjo, como também aos bons espíritos que lhe são simpáticos, e pedir-lhes que o assistam. Com respeito ao espírito obsessor, por mal que seja, é preciso tratá-lo com severidade, mas com benevolência, e vencê-lo pelo bom proceder, orando por ele. Se é realmente perverso, disso zombará no início, mas moralizando-o com perseverança, acabará por se emendar. É uma conversão a empreender, tarefa frequentemente penosa, ingrata, desagradável mesmo, mas cujo mérito está na dificuldade, e que, se for bem cumprida, dá sempre a satisfação de realizar um dever de caridade, e frequentemente há de ter conduzido ao bom caminho uma alma perdida. Convém igualmente interromper toda comunicação escrita desde que se reconheça que vem de um mau espírito, que não quer ser razoável a fim de não lhe dar o prazer de ser escutado. Em certos casos mesmo pode ser útil em parar de escrever por um tempo. Regula-se segundo as circunstâncias.
Mas se o médium escrevente pode evitar esses contatos abstendo-se de escrever, não ocorre o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue algumas vezes a todo instante com seus propósitos grosseiros e obscenos, e que não tem nem mesmo o recurso de tapar os ouvidos. De resto, é preciso reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que encorajam e provocam rindo de suas tolices, em lugar de lhes impor silêncio e de moralizá-los. Nossos conselhos não podem se aplicar àqueles que querem se arruinar. Não há, pois, senão dissabor e não perigo para todo médium que não se deixe iludir, porque ele não pode ser enganado. Ocorre de modo diferente com a fascinação, porque então o império que o espírito toma sobre aquele do qual se apodera não tem limites. A única coisa a fazer com ele é tentar convencê-lo de que está enganado e de conduzir sua obsessão para o caso de obsessão simples, mas isso nem sempre é fácil, se não é mesmo algumas vezes impossível. A ascendência do espírito pode ser tal que torna o fascinado surdo a toda espécie de raciocínio e pode chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a duvidar se não é a ciência que se engana. Como dissemos, ele escolhe geralmente muito mal os conselhos, a crítica o magoa, o irrita e o faz embirrar com aqueles que não partilham sua admiração. Suspeitar do seu espírito é quase uma profanação aos seus olhos, e isso é tudo o que pede o espírito, porque o que quer é que se coloque de joelho diante de sua palavra. Um deles exercia sobre uma pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Nós o evocamos e, depois de algumas fanfarrices, vendo que não podia trocar sua identidade, acabou por confessar que não era aquele do qual tomava o nome. Tendo-lhe perguntado por que enganava assim a pessoa, respondeu com essas palavras que pintam claramente o caráter dessa espécie de espíritos. Eu procurava um homem que pudesse conduzir, encontrei-o e aqui fico. Mas se o fizer ver, vos expulsará. É o que veremos, disse ele. Como não há pior cego do que aquele que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de toda tentativa para descerrar os olhos do fascinado, o que há de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Não se pode curar o enfermo que se obstina em conservar seu mal e nele se compraz. A subjugação corporal frequentemente rouba do obsidiado a energia necessária para dominar os maus espíritos, e por isso é necessária a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Na falta do concurso do obsidiado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito, mas como essa ascendência não pode ser senão moral, não é dado senão a um ser moralmente superior ao espírito o exercê-la, e seu poder será tanto maior quanto seja maior a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito que fica forçado a se inclinar diante dele. Foi por isso que Jesus tinha um tão grande poder para afastar o que chamava então os demônios, quer dizer, os maus espíritos obsessores. Não podemos dar aqui senão conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de afastar os espíritos obsessores. O que algumas vezes falta ao obsidiado é uma força fluídica suficiente.
Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode lhe vir utilmente em ajuda. De resto, é sempre bom tomar por um médium seguro os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. As imperfeições morais do obsidiado frequentemente são um obstáculo à sua liberação. Eis um exemplo notável que pode servir à instrução de todos. Várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados. Cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidados que tomassem em guardá-los sob chave. Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvos de maus gracejadores. Mas essa persistência e as preocupações que tomavam lhes afastou essa ideia. Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se fora possível. A causa não era duvidosa, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por tais atos evidentemente era malévolo. Mostrava-se na evocação de uma grande perversidade inacessível a todo bom sentimento. A prece, todavia, parecia exercer uma influência salutar, mas depois de algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a esse respeito o conselho que deu um espírito superior. O que essas damas têm de melhor a fazer é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las, e não tendo melhor conselhos a lhes dar que descerrem em sua consciência para ir se confessarem a si mesmas, a examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. Não digo a caridade que dá e distribui, mas a caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas e não justificam por seus atos piedosos o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormentam. Amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma a sua revanche, porque foi seu burro de carga quando vivo. Não tem senão que procurarem em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Entretanto, se chegam a se melhorar, seus anjos guardiães se reaproximarão delas, e apenas sua presença bastará para afastar o espírito mau que não se agarrou a uma delas sobretudo, senão porque seu anjo guardião precisou se afastar diante de atos repreensíveis ou de pensamentos maus. O que necessitam são fervorosas preces por aqueles que sofrem e, sobretudo, a prática das virtudes impostas por Deus a cada um segundo a sua condição. Ante a observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas e que talvez seria preciso adoçá-la para transmiti-las, o espírito ajuntou: devo dizer o que disse e como disse, porque as pessoas em questão têm o hábito de crer que não fazem mal com a língua, ao passo que o fazem e muito. Eis porque é necessário ferir seu espírito de maneira que seja para elas uma advertência séria. Ressalta daí o ensinamento de grande importância, o de que as imperfeições morais dão ensejo aos espíritos obsessores e que o meio mais seguro de se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Os bons espíritos, sem dúvida, têm mais poder do que os maus
e sua vontade basta para distanciar estes últimos. Mas não assistem senão aqueles que os secundam pelos esforços que fazem para se melhorarem. De outra forma, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se tornam assim, em certos casos, instrumentos de punição, porque os bons os deixam agir com esse objetivo. É preciso, de resto, guardar-se de atribuir à ação direta dos espíritos todos os dissabores que podem chegar. Esses dissabores, frequentemente, são a consequência da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu um dia que há 12 anos lhe atingia toda espécie de infelicidade com respeito ao seu gado. Ora eram suas vacas que morriam ou não davam mais leite, ora eram seus cavalos, seus carneiros ou seus porcos. Fez muitas novenas que não remediaram o mal, não mais do que as missas que fez rezar, nem os exorcismos que fez praticar. Então, segundo a crença dos camponeses, persuade-se de que lançaram um feitiço sobre os animais. Crendo-nos sem dúvida dotados de um poder conjurador maior do que o do vigário de sua cidade, pediu nosso parecer. Eis a resposta que obtivemos. A mortalidade ou as doenças do gado desse homem provém de que suas estrebarias estão infectadas e que ele nada faz para reparar, porque isso custa muito. Terminaremos este capítulo pelas respostas dadas pelos espíritos a algumas perguntas e vindas em apoio ao que dissemos. Por que certos médiuns não podem se desembaraçar de espíritos maus que se ligam a eles? E como os bons espíritos que chama não são bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é a força que falta ao bom espírito. Frequentemente é o médium que não é bastante forte para secundá-lo. Sua natureza se presta melhor para certas relações. Seu fluido se identifica antes com um espírito do que com outro. É o que dá um grande império àqueles que dele querem abusar. Parece-nos, entretanto, que há pessoas muito merecedoras de uma moralidade irrepreensível e que, todavia, estão impedidas de se comunicarem com os bons espíritos. Isso é uma prova. E quem vos diz, aliás, que o coração não está maculado por um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade? Essas provas, mostrando ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Há alguém na terra que pode se dizer perfeito? E tal que tem todas as aparências da virtude, pode ter ainda muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição? Assim, por exemplo, dizeis daquele que não faz o mal, que é leal em suas relações sociais, é um bravo e digno homem. Mas sabeis se suas boas qualidades não estão manchadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é um avaro ciumento, rancoroso, maldizente e sem outras coisas de que não vos apercebeis, porque suas relações com ele não vos colocaram nesse caso. O meio mais poderoso de combater os maus espíritos é o de aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. A obsessão que se opõe a quem um médium obtém as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que fosse um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode se opor a certas comunicações. É para retirar o obstáculo que tem nele que deve se empenhar. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta a um doente dizer ao seu médico: dai-me a saúde, vou me portar bem.
O médico nada pode se o doente não faz o que é necessário. E a privação de se comunicar com certos espíritos seria assim uma espécie de punição? Em certos casos pode ser uma verdadeira punição, como a oportunidade de se comunicar com eles é uma recompensa que deveis vos esforçar por merecer. Mas não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, é o que não se faz. E o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente. Pelos sábios conselhos pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Como um homem pode ter quanto a esse assunto mais influência do que tem os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os escutam e se riem. Se aqueles sabem prendê-los, acabam por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza, e vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. De resto, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está em razão da sua superioridade moral. Não domina os espíritos superiores, nem mesmo aqueles que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os espíritos que lhes são inferiores em moralidade. A subjugação corporal levada a certo grau poderia ter por consequência a loucura? Sim, uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura comum. Entre aqueles que são tratados por loucos, há muitos que não são senão subjugados. Seria-lhes necessário um tratamento moral, ao passo que são tratados como loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. E que deve pensar daqueles que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, creem que o meio de o prevenir seria interditar as comunicações espíritas? Se podem interditar a certas pessoas de se comunicarem com os espíritos, não podem impedir as manifestações espontâneas feitas a essas mesmas pessoas, porque não podem suprimir os espíritos nem impedir a sua influência oculta. Isso se parece a essas crianças que se tapam os olhos e creem que não são vistas. Seria loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, porque os imprudentes podem dela abusar. O meio de prevenir esses inconvenientes, ao contrário, é fazer conhecer a fundo essa coisa.